pessoal, a gente vai começar aqui com mais um da Resenha Podcast. E hoje o convidado vai ser o Wallace, né? Vocês devem se lembrar da gente, eu sou o Jonathan, ele é o Cauã. E a gente vai começar essa conversa agora descontraída com o melhor professor de geografia do Paulo VI, né? Salve, galera! Começou. E aí, Wallace, como é que foi o seu entrar no Paulo VI, assim? Quando foi que você entrou nessa história? Lá se vão 5 anos. 2018, eu chego aqui no Paulo VI. E eu chego no Paulo VI perguntando sobre um processo de seleção que tinha sido aberto pela SEDUC. Quem me recebe é a Corina, só que eu não sabia quem era a Corina. E aí parece que só faltava um dia para encerrar as inscrições, né? E aí eu venho e trago, tá bom, vou nas outras escolas que eu estava, pego a documentação necessária. Aí eu venho para cá e digo o seguinte: olha, eu venho me inscrever aqui e lá na escola Joaquim Moreira, certo? Só que tem um problema, as duas escolas marcaram a entrevista com os professores no mesmo dia e hora, então não sei, eu acho que eu vou dar preferência para lá porque lá é mais perto, né? Aí eu falei, não tem problema não, você faz a entrevista aqui e depois você faz a entrevista lá, né? E eu sei que parece que aconteceu alguma coisa que a Corina mudou a data, o horário da entrevista e juntou com outra escola lá eu acho que Cornélio Porto, né? Tanto é que foi junto essas duas escolas, o que possibilitou que eu pudesse fazer a entrevista aqui e depois eu fui lá no Joaquim Moreira, né? E eu não conhecia a Corina ainda, né? E disse, olha, a senhora é uma pessoa muito compreensiva, muito obrigado. Não sei se esse muito obrigado foi o suficiente para eu estar aqui hoje no Paulo VI, né? Mas fato é que foi feita a entrevista, não me lembro quantos professores de geografia estavam disputando para uma vaga e aqui estou, né? Obrigado, Corina, valeu aí pela força, tá certo? Então a minha chegada foi desse jeito aqui. O senhor tem uma longa carreira nesse ramo de educação, né? Tanto como professor quanto diretor. O senhor foi meu diretor uma vez. Como é que foi sair da faculdade para iniciar essa carreira de diretor? Cara, verdade, bicho, eu tô ficando velho, tô feito diretor também, ó. E agora professor, né? Bom, assim, nunca pensei em ser diretor quando eu estava na faculdade. Eu tinha uma pretensão, um desejo, meio assim. Hoje em dia talvez eu penso que fosse um desejo muito pretensioso. Eu saí da faculdade querendo ser simplesmente o melhor professor de geografia do mundo. Para mim, eu queria sair da faculdade, ia entrar na sala de aula e transformar todos os meus alunos em admiradores da geografia, estudiosos da geografia. Queria transformar os alunos em geógrafos, né? E assim fui, como diria a música do Cazuza, né? E aquele garoto que queria mudar o mundo, mudar o mundo. Fui sair da faculdade, fui me aventurar. Um momento de interrupção aí, porque o nosso colaborador, o nosso chegou o Globo, mano, ele tá aí dentro. Aí tá aí o mundo. Tudo bem. Estamos de volta. Isso aqui apareceu aqui do meu lado. Não nada. Um piscado aqui. Pode continuar falando o que eu tava falando. Essas são as magias aí da internet, né, galera? Se materializa aqui o mundo à palma da mão, né? Só coisa que a internet pode providenciar, né? Meu mundo caiu de novo. De novo, literalmente, ele já caiu. Bom, então eu saía da universidade, da UFC, da qual eu conheci o Ceará pela UFC, pelo curso de Geografia. Eu não sabia nem direito andar em Fortaleza. Era até um problema para mim porque eu tenho um irmão, né? Que ele é mais novo do que eu, 2 anos e meio.
E ele sempre sabia as ruas de Fortaleza todinha. Liberato Barroso, depois não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas o senhor era de outra cidade? Não, sempre. Eu nasci em Fortaleza, mas eu morei morei na Bahia, morei em Rondônia, eu morava em Ji-Paraná, Manaus também a gente morou, mas quando eu era muito pequeno, tinha 2, 3, 4 anos de idade nesse período, que meu pai era técnico em topografia. Também era geógrafo, né? Um pouquinho, né? Aí naqueles anos 70 ali, anos 80, a região norte era pouquíssimo povoada e ele ia para justamente fazer trabalhos de demarcação de terra, né? Ia lá fazer os estudos topográficos para dizer até aqui é do fulano de tal, até ali de cicrano, né? E assim ele levava a família todinha. Eu, filho mais velho, meu irmão mais novo. Mas me lembro muito pouco desse período, porque a gente vivia muito viajando, né? Assim, até o meu marco temporal é 1983. Até para fazer aquele vinhetinha do Cris, né? Brooklyn, 1982, né? Botar. Carlito Pamplona, 1983. Aí eu me lembro de chegar lá na rua, na Facó, pra mim a rua era enorme. Hoje em dia eu passo lá, rua bem pequenininha, calçada bem se quebrando tudo. E aí eu não conhecia o nome das ruas, né? Direito, meu irmão já sabia. E o meu avô achava isso interessante, valorizava meu irmão. Meu avô, beijo aí, meu avô. Eu morro no senhor, viu? É 10 anos, gosto muito dele. Não sei se ele vai assistir, né? Mas se eu puder eu vou mandar pra ele lá, né? Meu avô sempre estimulou muito, né? Só que não. Meu Deus. Eram as frases assim, olha aí. Como é que pode? Teu irmão já sabe. Aqueles incentivos, sabe, assim, que a gente tem em casa, né? Teu irmão já sabe, tu não conhece, né? Não fazer nada. Uma vida meio braba, sabe? Tem aquele personagem, o zelador Will lá do Simpsons, né? Eu não sei porque eu acho que a minha vida e a dele é parecida, sempre foi muito sofrimento, ó. É aquela coisa, se nasceu pode morrer. Exatamente, tá? Se não morrer, basta estar vivo. Então a minha vida foi meio dura já desde o começo, né? E aí eu entrei na geografia pensando em ser professor, né? Você pode até perguntar aos outros professores aí, muitos vão dizer que pensavam em ser outra coisa, né? Mas que acabaram amando o magistério. Eu não, eu fui querer ser professor, cara, porque eram as comédias, né, cara, de sala de aula, né? Não vou me sei nem se esse mundo tá na edição, né? Mas vamos lá, sinceridade, né? Transparência. Comédia, brincadeira, até hoje eu me renovo, sabe? Sala de aula pra mim é minha fonte de juventude. Às vezes essa semana mesmo, semana passada, melhor dizendo, tava meio ruim, baqueado, garganta ruim, cuspindo fogo, né? Dor de cabeça, né? Mas eu vim aqui pra escola, né? Qualquer coisa só morreu de pra Corinthians que amanhã não vem. Mas, bicho, foi entrar na sala de aula e é dos primeiros anos, a garganta já melhora, sabe? Tem alguma áurea na sala de aula com os alunos e tudo que me aumenta meus anticorpos. A gente que adoece no trabalho, eu não sei se isso é bom, né? Mas eu melhoro no trabalho. Dizer isso, né? Então, por exemplo, como eu tava legal, eu tava bonzinho, né? Dando aula por menino, a garganta nem parecia que tava ruim. Então a sala de aula para mim é o local mesmo que eu me realizo, né? E tento passar um pouquinho mais de alegria, um pouquinho mais de leveza pro pessoal, né? Nessa disciplina que é legal demais, que é a geografia. No colégio, seu Wallace, o senhor era brincalhão, o senhor era daquela galera que ficava na frente, prestava atenção e tal? Prestava atenção, mas tentava lá atrás. Como eu disse para você, a vida para mim sempre foi meio difícil. Primeiro porque eu morava longe da escola. Não tinha tanta escola como tem hoje. Eu morava longe da escola. A minha mãe me colocava na escola mais longe que tinha lá de casa. Eu ia para Corleone, lá do Carlito Pamplona. Que tinha 2 escolas lá perto de casa, que todo mundo da rua estava lá. Que era a igrejinha, que era, a gente chamava de igrejinha, mas hoje em dia o nome é Escola Nossa Senhora Perpétua Socorro. E tinha uma outra escola que era o Dom Tep, né? Era tudo bem que era particular, mas enfim,
Eram as duas escolas que todo mundo estudava lá de alguma forma. Eu, minha mãe, né, no caso, me matriculou lá no Zé Valdo Ramos. Escola que o professor Washington foi professor também. Já? Ele foi professor do senhor? Ó, ficou o convite aí, viu, Washington? Pra aparecer aqui também. Não. Olha, eu acho que eu teria aprendido muito mais se o Washington tivesse sido meu professor. O Washington é o nosso decano, é o professor dos professores aí. Não, ele trabalhou na escola que eu fui aluno. Que é o Zé Valdo Ramos. Em tempos separados, né? Em tempos separados. Vamos frisar isso. Minha vida se cruzou com o Washington só aqui mesmo, no PVI aí, né? PVI da Massa, gostei. Aí eu sempre estudava longe nessa escola. Por conta disso, quando eu chegava, não tinha cadeira para mim, tinha que sentar lá atrás, né? Quando tinha cadeira, já teve dias mesmo, a situação da educação pública era crítica, viu, galera? Não tinha cadeira. É, sério. No colégio. Eu assisti aula no chão às vezes, né? Muita vontade de assistir aula, né? Pra crescer na vida, né? Eu não tinha opção, como eu disse, né? Se pode nascer, pode morrer, né? Aí, sentava lá atrás, na escola, eu gostava muito da escola, gostava muito com os amigos, me soltava muito mais na escola do que em casa. Em casa eu era muito tímido, era mais calado, gostava mais, fazia as minhas tarefas, não era muito de peraltice não. Meu irmão era que era mais peralto, minha irmã também. Aí em casa eu fazia mais a vez aquele camarada que forçadamente sentava lá atrás, prestava atenção, brincava, batia papo no recreio, queria jogar de bola, mas não tinha muita habilidade. Não tinha muita, era corpo, né? Porque era pequeno, os caras maiores dominavam a quadra já, né? Aí tinha isso, viu, galera? E outra coisa, né? Quando eu digo dominar a quadra, era um bloco de cimento que tinha lá no colégio, não tinha nada, nem cobertura. Não tinha nada. É. Uma quadrada. Enquanto eu jogando, ia moldando o circuito na bola. Não, sem chama, ó. Não tô dizendo é porque eu tô aqui na frente da câmera não, tá? Mas a nossa bola era uma casca de coco ou uma garrafa de quiboa. Isso é chutando. Não era nem quadrada, né? Era forma de garrafa. Não, era um polígono mesmo. Mas foi uma infância feliz. Foram 10 anos de Evaldo Ramos. Entrei no primeiro ano e saí de lá só no ensino médio. E foi porque eu queria conhecer novos ares. Pô, 10 anos na mesma escola, né, cara? Adolescente. Como é que é nas outras escolas? Como é que é isso? Bola nas outras escolas? Comem, onde vivem, como estudam. Tem cadeira? Isso, né? Olha, é uma escola que tem cadeira. Você vê como é que é. E hoje o neguinho ainda reclama, né, cara, das condições precárias da escola, né? Não sabe que a escola é precária não, viu? Aleluia. Sobre as escolas que o senhor passou. Esse papo aqui foi cruel, As escolas. Emocionou a galera aqui, você vê que o pessoal ficou pensando, né, cara? Eu pergunto pra falei, mas a história foi tão. Eu esqueci da pergunta. Aí bota a musiquinha do Chaves aí nessa hora, né, cara? Sobre as escolas que o senhor passou, quais foram mais memoráveis, professor? Fora o Paulo VI, que é essa escola incrível, né? Com certeza. Adoro o Paulo VI. Eu gostei muito dessa pergunta. Sabe por quê? Porque ela vai me dar a oportunidade de fazer uma reflexão e vai ser editado, né? Vai ficar uma homenagem para todos sempre. Cara, fora o Zé Valdo Ramos, que foi a escola da minha infância, tenho muitas boas recordações de lá. A escola que eu tenho com lembrança de muito carinho, Jonathan da Rocha, lá no Aracapé, que foi a primeira escola do município, né? Por ser a minha primeira vez como professor. Foi lá. E o Dom Helder Câmara, lá no Quintino Cunha, foi a escola que eu me lotei no estado, quando eu passei em 2004, né? E lá conheci muitas boas pessoas, grandes amigos que eu tenho até hoje. Foi uma escola que eu demorei até assim, quando eu tive que sair de lá em 2013 para ir para o Monsenhor Linhares, né? Foi nessa escola. Eu tentei ser forte e dizer, não,
história está superada, né? Já foi um ciclo que se fechou. Mas lá no fundo eu tinha sempre saudade dela, sempre. Até porque tinha muitos amigos que ficaram lá, né? Estamos falando de uma escola, não de uma ex-namorada, tá? Só pra deixar claro. Mas eu acho É. E o Dom Helder, assim, cara, meu lado criativo, né? Foi um momento assim que eu guardo com muitas boas lembranças. Se eu pudesse ter a tecnologia de hoje para registrar, né, todos esses momentos em vídeo, foto, eu ia ser muito feliz. Inclusive lá, eu teve um evento lá, cara, que eu fui o Chacrinha. Era um show de talentos, certo? E perguntaram se eu teria coragem, né, de ir. Não, eu vou e tal. Aí arrumaram lá um paletó não sei de quem lá, né? Botei os avessos, paletó, a cartola, fizeram a roleta do Chacrinha de EVA. E eu fiquei lá fazendo a apresentação do show de talentos, né? Que eram os alunos, né? Chacrinha talvez só a galera mais das antas aí, né? Vai saber o que era. Eu ficava lá com o microfone. Alô, atenção! Ok, querido! Aí ficava lá imitando. E fez, eu ia dizer um relativo sucesso, mas tem que ser bem franco, né? Fez muito sucesso. Pelo nível da resenha, acho que realmente era uma escola com bastante lembrança. Cara, foi massa demais, bicho. Ó, pra ter ideia, certo? Nessa escola, nesse show de talentos, certo? Os alunos tinham que fazer cover, certo? Que aqui não, a gente não tem, né? Que era gincana cultural, certo? Eu ouvi falar sobre, mas a gente não tem. E aí, por isso que eu digo que foi um momento que eu liberei muito minha criatividade. A gincana cultural, a gente tinha um tema, né? E tinha as tarefas para as turmas fazerem, certo? Tinha tarefas prévias e tinham tarefas surpresa, né? Uma das tarefas prévias foi esse show de talentos que os alunos tinham que pegar bandas e fazer covers. E, cara, vocês sabem o Village People? Sim. Na época que o Village People não era tão conhecido como hoje em dia, os meninos dançaram o Village People, os rapazes lá, né? Hoje todos são casados, né? Casados com mulheres? Sim, tem filhos e tudo, né? Aí a galera foi de cocaína de índio, foi lá de trabalhador da construção, dançaram mesmo, foi um frenesi, certo? Foi um frenesi mesmo. Não existia a rede social como tem hoje em dia, tão disseminada, né? Foi legal demais, ó, o pessoal aplaudiu muito, até pediram para que eles se apresentassem no final da gincana de novo, e eles assim fizeram. Teve o grupo Kiss, a galera se maquiou, feito Kiss lá, cover. Bicho, foi muito legal. Deu uma vida mesmo, cara. Não, lá era essa gincana cultural tinha um nome, era SASEC. Nome, sigla da qual eu ajudei a construir, né? Que é Semana de Arte, Cultura, Esporte e o C, esqueci o que era. Né? Mas era ciência. Né? Ciência. Pronto, aí era a SASEC. E aí, a SASEC ganhou uma dimensão tão grande que o pessoal assim vivia ali para a comunidade do Quintino Cunha, que estudava lá, e vinha muita gente, até a gente conseguiu atrair alunos de escolas particulares para estudar lá por conta dessa semana cultural. E o aluno já queria saber da SASEC, né? Até um momento até que eu me perguntei, será que o caminho certo foi esse aí? Porque o primeiro case de sucesso de Wallace. Porque a gente queria que os meninos fizessem vestibular, né? O Enem, né? Então tinha uma baixa procura dos alunos pelo Enem, né? Mas assim, eu entendo que a nossa escola vivia uma problemática de se não tivesse aluno tinha que fechar, né? E aí então a gente tinha que atrair esses meninos no talento mesmo. E o talento foi fazer esses eventos culturais, né? Que começou realmente a atrair a galera. Aí hoje eu penso, né? Primeiro passar, fazer o menino se inscrever no Enem, eu tenho que atrair para a escola, né? Aí foi uma história boa. Teve um ano também dessa SASEC que uma das tarefas era beijos cinematográficos. O tema da SASEC era cinema. E aí a gente pegou uma lista de filmes com cenas de beijos marcantes, né?
Adamo Vagabundo e tal, né? Ghost, né? E os meninos tinham que encenar essa cena lá, né? Tarefa cumprida, 8 pontos. A gente tinha 2 pontos extra, que era um dos professores que eram os jurados, e um ponto que era quem foi a melhor apresentação. Então, você fizesse, ganhava 8, podia ganhar um ponto extra dos jurados, 9, e a melhor apresentação ganhava 10. Aí teve beijo, teve vários beijos. O beijo do gosto foi um que eu não esqueci, né? A menina entrou bem no personagem. Fez o beijo? Teve o beijo sim. Mas o senhor fez? Não, eu não. Não. Não, aí o que eu achei legal foi o seguinte: os alunos que tinham saído lá da escola disseram uma frase que eu nunca esqueci, né? Muito engraçado mesmo. Na minha época, se eu beijasse, eu era expulso. Hoje em dia, os caras ganham ponto pra estar se beijando. E aí teve até o seguinte: teve o beijo do Homem-Aranha com a Mary Jane, sabe? Aquele... Cabeça pra baixo. Caraca. E os caras fizeram o seguinte: não tem aqui esse pavimento, né? Fizeram a cena lá, né? Dos bandidos perseguindo ela. A menina lá fugiu, né? Aí apareceu o menino de Homem-Aranha. Aquele Homem-Aranha tipo carreta furacão. Né? Aqui é uma mercaça. Aquilo ali. Isso. Só que ainda não existiu a popular carreta furacão, sabe? Mas o cara foi de carreta furacão lá e tudo. Pulou. Aquela fantasia frouxa, né? Era. Não, bicho, vou dizer, a luta foi tão bem coreografada que eu acho que tem até filme de Bollywood aí, indiano lá e tal, que não superou não a cena. E aí os caras, pra ficar a cena do beijo bem feita, né? Ele corria, subia, é como se ele subisse. Pô, vou dar essa ideia aqui, a Corina vai ficar com raiva. Não pensa, dá as ideias não, né? Não dei ideia. Mas é como se subisse aqui no pavimento que é em frente ao laboratório, né? E aí o cara foi amarrado de cabeça para baixo, desceram o cara. Com certeza que ia também. O equipamento... ó, cara. O equipamento de segurança era o cinto do pai do menino. Certo? E aí... mas era um cinto assim, que o pai do menino era eletricista, subia nos postos? Não. Era o cinto mesmo, que o pai do menino era pastor. Acho que era ungido o cinto. Acho que o cinto era ungido de Deus, né? Abençoado. Aí o pai do menino era pastor, era um cinto comum. Aí amarrou no menino, o menino foi desceu lá. E vocês lembram que tem um lance da chuva, né? Sim. Choveu, no dia choveu. Choveu, pô. Jogava uma peneirinha pra... Não, foi a mangueirinha lá, foi. A chuva sabe como foi? Não tem aquela lavadora de carro? Aí os caras arrumaram. Foi, cara, você não foi bem. Pô, poxa, tô dizendo. Ganhou 10, cara. Essa cena apareceu. Vocês lembram que tinha um programa do Marcos Mion na Record chamado Legendário? Essa cena rolou num quadro do Mion chamado Rolou na internet, né? E eles chamaram, né? Foi, cara. Foi lá. Aí eles... Foi em que ano? 2011. Há muito tempo. Já se vão aí 12 anos, 2011. Mas bom, dá pra perceber que as memórias que eu tenho aí dessa escola são fantásticas, né? Muito massa. Então são essas duas escolas que me marcaram bastante: Dom Helder, Zé Valdo Ramos e o Jonathan da Rocha. E agora o Paulo VI, né? Grande Paulo VI, né? Grande prêmio. O senhor tá aqui, velho, vai fazer 6 anos, 5 anos, né? Por aí. Isso. Quais são as melhores memórias que o senhor teve aqui do Paulo VI? As melhores coisas que aconteceram nesse tempo todo? Rapaz, eu acho que foi um momento assim, cara. Um pouco pesado, sabe? Um pouco pesado. Um momento pessoal meio assim. Cara, é um artista, velho. Eu tava me reestruturando, né? Me readequando na minha vida pessoal. E foi um momento meio pesado também no ponto de vista assim, do próprio país, né? Foi um momento que 2018, politicamente falando, né? Falar um pouquinho de política estava um pouco incerto, né? Então eu tenho que ver assim, era um momento de lei da mordaça rolando aí, né? Escola sem partido e tal, né?
E eu vejo que as relações e esse período a gente teve aí o último governo que meio que escolheu os professores como inimigos da educação, né? É um governo assim que estava meio que fomentando assim a história da doutrinação e tal. Ribeiro tá se afogando. Tá tudo bem, Ribeiro? Fala. Pode falar, Ribeiro. Pode ser parte porque ainda é melhor estar continuando nesse assunto. Não, mas é a história. Não, deixa eu contar. Deixa eu contar. Depois a gente vê se precisa ou não contar. Não, porque tá certo, eu vou procurar a cautela, mas era um momento assim que as relações de aluno-professor, no Brasil como um todo, estavam um pouco abaladas, né? Por exemplo, esse lance, essas histórias todas que a gente contou, era interação total com os alunos, né? Então, tipo, chegar com um grupo que nem o Village People, que eram uma referência, eles eram gays, né? Um grupo gay assumido, né? Chegasse na escola, nesse período 2018-19, várias restrições. Por exemplo, nessa escola, nós tivemos nessa SASEC, né? Um momento em que um aluno que era gay, já tinha sido descoberto, dançou como fosse uma menina. E na dança tinha um beijo. E ele beijou outro colega. Pronto, hoje em dia, 2023, eu tô vendo a galera ali, ó, assustada com essa ideia. Lá em 2011, não assustava ninguém. Era algo era algo aceitável. Um aluno participar de um evento cultural da escola vestido com as roupas das meninas que iriam dançar, né? E assim, havia uma maior tolerância, né? Justamente essa mudança de pensamento, né? Puxa, será que vai pegar mal, pegar bem? Se cair na internet vai ser mal interpretado, né? Que foi um momento numa análise de conjuntura um pouco mais pesado, mas momentos felizes. Ano passado foi o meu melhor ano aqui na escola. Obrigado. Vou ver contigo. Eu fiz parte desse ano maravilhoso. Foi o meu melhor ano na escola, né? Tive outros momentos felizes, emotivos, sim. O cenário está passando por mudanças. Algumas semanas, alguns eventos da hospedagem, da enfermagem, certo? Me deram assim, algumas emoções, algumas felicidades, mas devo dizer que ano passado foi um momento muito feliz, um contato com assim, para mim parece que estava ressurgindo esse laço professor e aluno, sem nenhuma maldade, sem nenhum espectro negativo com isso, né? Sinto muita saudade das nossas reuniões para resolver as questões da Olimpíada, né? Um momento em que me encorajei, depois de 44 anos de vida, me apresentar publicamente na escola cantando. Graças ao Flaviano. Grande Flaviano. Inclusive. Agora segurança. O conjunto aí, Flaviano e os professores, né? Então, foi um momento assim apoteótico para mim, foi ano passado, né? Inclusive, eu acho que foi tão bom que até chamaram a gente de novo, né? Flaviano, cara. Como não seria bom se o Flaviano cantando, pô? E o Flaviano acreditou, né? Foi maravilhoso. Flaviano, eu lembro assim, vou até dizer aqui, né? Numa apresentação nossa, na primeira vez que a gente se apresentou, né? E o Flaviano chegou assim pra mim e disse que o nosso sucesso, meu e dele, né? Se deveu à sólida base de fãs que ele já tinha na escola, né? Ele olhou pra mim e disse: olha, eu acho que esse sucesso todo é graças à minha sólida base de fãs. Flaviano. Não mereceu o seu trabalho, mas não. O senhor sabe, ele começou, o Flaviano começou a cantar. Nossa, foi uma brincadeira nossa. Na hora do almoço teve um evento. Não, pra descontrair, colocaram a caixa de som, quem quisesse ir lá cantar, cantava. Pô, a gente almoçou tudo direitinho, o Flaviano estava junto com a gente numa mesa. Aí, pô, a gente falou, Flaviano, era verdade tá, que a gente tava jogando. Verdade, desafio, né?
Flaviano. Nessa brincadeira todo mundo ou fala uma coisa que não deveria falar, ou faz alguma coisa que não deveria fazer. Com certeza, mano. Aí a gente aqui, ó. Flaviano. Quem foi? Você que foi que perguntou? Foi eu. Que foi o Jorge? Foi tu, Jorge. Flaviano, vai lá cantar. Aí, não. Aí a gente botando pilha, vai cantar Flaviano. Aí ele se levantou, aí foi. Aí ele voltou. Aí foi de novo, voltou de novo. Aí depois ele foi de uma vez. Aí depois ele cantou maravilhosamente, né? Daquele jeito, né? Evidências, né? Foi naquele momento que a gente descobriu qual era a música tema de Reis. O hino de Reis. E nessa loucura. Tu também tirou só pros gays lá, né, cara? Não, pô. Eu só A gente também, a nossa sala tem várias pessoas com um certo dom artístico, né? O Cauã é um ótimo dançarino, Com certeza. o Flaviano é um ótimo cantor. Tem muita malemolência, Cauã. Tem, cara, te garanto mesmo. Show de bola. Ai. Foi aí que surgiu o Flaviano Série 3. Pois é. Flaviano de Segurança 3. Que na época era segurança 2. Rapaz, pois foi o verdadeiro efeito borboleta, né? Porque, tirando a parte da destruição, lógico, né? Que o efeito borboleta termina na tempestade caótica, né? Mas se não fosse aí o Jorge, né? Botar a pilha aí no Flaviano refugou uma, duas vezes, foi lá e pronto, não, se ele pode, também posso, né? Esse cara foi um estímulo aí, né, pra gente e tal, né? Abaixo disso eu sei que eu não estou. Que isso? Não, cara, sabe aqueles lances assim, ó, todo respeito aí, né? Sabe aqueles lances assim, tipo, do camarada perder os movimentos da perna, né? E depois disso começou a participar de eventos, corrida e tal, né? Então, assim, é um momento de superação da gente, né? Como é que pode? O cara sem perna, corre. Eu não, né? Eu com perna funcionante, eu não posso. Aí, então, pô, o cara aí teve coragem. Na verdade é que eu tenho que ele não tem, no caso. Pois é, então eu vi assim, bom, eu não tenho voz, mas tenho coragem, então... assim surgiu o Flaviano e depois chamei ele pra gente se apresentar ali, né? E teve a criação da grande dupla, né? Grande dupla e quase um conjunto, né? Flaviano e os professores. Flaviano e companheiro. Exatamente, Flaviano, meu passo. É nóis. Um abraço pro Flaviano de Segurança 3. Questão da educação, cara. Educação financeira. A gente tá conversando mais cedo, falar coisa séria. As coisas. O que mexe com o dinheiro, né? As coisas que realmente movem o mundo. O Farmiri. Faz-me rir, Mente gostei. das crianças. Então, o senhor vem. A gente sabe que o senhor vem investindo, né? Há um bom tempo já. Como é que é o perfil do senhor como investidor, assim, no geral? Bom, vamos falar sério, né, cara? O lance de investimento começou a vir depois da idade. Não dá, eu tava vendo assim, até vendo um exemplo dos meu sogro e minha sogra, são anciãos já, estão com seus 70 e tantos anos, né? Eu vejo assim como a vida financeira para a pessoa quando chega a uma certa idade complica, porque os custos com medicamento, hospital, plano de saúde, fica tudo muito mais caro, né? E aí todo mundo tem essa questão de pensar em ganhar, ter um dinheiro e tal, né? E foi meio que nessa onda do conquistar seu primeiro milhão antes dos 30. Eu comecei bem atrasado, comecei só nos 40 a juntar os primeiros tostões, né? Primeiro milhão antes dos 30, você começa com menos 10 anos de vantagem. Comecei a partir lá pra trás, né? Mas antes disso aí, né? Não é dizendo encorajando não, viu, galera? Ó, começa a juntar direitinho e tal, né? Mas tem algumas frases que são perigosas na vida da pessoa, tipo, eu trabalho pra isso. Aí começa, né? Aí começa a descer a ladeira. Só se vive uma vez. E assim tu vai parar no SPC, né? Nem sei se eu vou estar vivo amanhã, né? Nem sei se vou estar vivo amanhã. Aí no outro dia você está vivo e com a conta pra pagar. Pronto, tá? Não sai do canto e tá com uma endividado. São essas frases que você deve ter cuidado, né? E se afastar. São frases tóxicas, né? São frases tóxicas. Mas aí o investimento que eu comecei a fazer, galera, foi em renda variável. Eu sempre tive vontade de ter um investimento fora da poupança, né?
Mas sempre que eu chegava lá no banco, o gerente dizia, não, é muito pouco, deixei mesmo e tal, né? Isso acabava me desestimulando. Hoje em dia eu digo para meus alunos que vão começar, poupança é só um canto para você poupar o seu dinheiro, não é investimento coisíssima nenhuma. Investimento é você abrir seu próprio negócio, é você guardar seu dinheiro em investimento em renda variável ou renda fixa. Para quem está começando é melhor uma renda fixa aí, tipo Tesouro Direto, LCIs, né, LCAs, que são mais vantajosas. Abrir, esse eu falou, comentou, o investimento é abrir negócio. Agiotagem não é investimento. Hã? Agiotagem não é investimento. Já vem lá no público que pensa isso. Não. Até onde eu sei, a agiotagem é crime aí, viu? Eu acho que não mudou aí no Código Penal brasileiro, na cadeia, ó. Não é hashtag não, é cana mesmo isso aqui, viu? Né? Inclusive até, eu não sei se eu falei pra vocês, uma percepção, porque com um olhar de geógrafo a gente sempre presta atenção nas coisas, né? E eu percebi que vizinho ao Banco do Brasil, da 13 de Maio, tem uma pequena instituição financeira, né? Concorrente do Banco do Brasil, é a Aid Bank, certo? E eu fiquei perguntando, poxa, o que é que leva uma pessoa a abrir um pequeno bank, né? Pequeno banco para empréstimos, né? Do lado do Banco do Brasil. E mais, andando meio quarteirão, você encontra o Itaú, outro banco que empresta também dinheiro. Como é que a pessoa sobrevive? O cara tem que ter culhão, o cara tem que ser bom. Tem que ter coragem. Mas aí eu percebi, certo? Eu não disse que palavras têm poder? Qual é o nome lá eu fui ver direito, né? Qual é o nome do estabelecimento que empresta dinheiro? Agibank. Agibank. AGI Bank. Então eu comecei a pensar, o que é que começa com Agi? Pensa aí, tá? Pense bem. Bom, eu não fui lá nesse estabelecimento, obviamente. Eu não fui lá pra. Não me arrisquei em perguntar ao dono, né, se era isso mesmo, né? O motivo do nome ser Agibank, né? Ele pergunta, então, posso ver o seu histórico criminal rapidinho? Posso fazer uma consulta do seu nome aqui no Jus Brasil? Posso fazer uma ficha corrida aqui com o senhor antes de pedir um empréstimo? Certo. Mas, enfim, aí deixando a brincadeira de lado, eu acho que eu tenho uma pretensão de ver assim com alguma galera, especialmente com alguns aqui dessa sala, essas cintuosas instalações aqui, né? Essa incrível estúdio, né? Não, vocês estão muito bem, cara. A Microsoft começou na garagem, né, cara? A gente começou na sala. Vocês já estão até com ar-condicionado aí, Eu mano. aposto que aqui tem mais computador do que a Microsoft. É porque tiraram. E ainda tinha mais. Pois é, vocês estão melhor do que o Bill Gates, cara, que o Steve Jobs, né? Então, vocês estão no caminho certo aí, pelo menos de respeito de início, né? E aí eu estava pensando em questão de criar com alguns jovens que estão aqui presentes, né? Uma experiência, né? Eu repassar para vocês o que eu consegui aprender, né? E a minha filosofia de investimento para vocês, e a gente entra num site para a gente fazer umas simulações de carteiras de investimento, né? Explicar para vocês o que é o básico do investimento, o que é o ticket, o que é o home broker, essa parte bem técnica mesmo, né? Que para mim fez uma diferença danada. Porque assim, a gente saber, mercado de ações, mercado de renda variável, beleza. Mas como é que eu faço para comprar mesmo? Será que eu estou fazendo alguma besteira? Será que eu estou comprando isso aqui, depois eu vou ter que pagar alguma taxa, né? Por exemplo, eu pensava que toda vez que eu fosse olhar o home broker, certo? Era algo que ia ser pago na minha conta. Tipo, se eu fosse consultar o home broker, a corretora iria cobrar alguma coisa de mim, né? Isso não acontece, viu, gente? Isso não acontece, pode ficar tranquilo. Então, assim, para terminar a história mesmo, né? Menos de 5 minutos. Eu queria criar assim um grupo com os alunos e alunas, tá certo? Para a gente fazer
umas carteiras simuladas com vocês, não vai envolver dinheiro vivo propriamente dito, né? Mas que vocês iriam construir a carteira de vocês, a gente iria ficcionalmente, né, estabelecer um valor inicial e um valor dos aportes mensais. No final do ano, dezembro, a gente ia ver qual é a carteira que rendeu mais, qual é a carteira que rendeu menos, para até vocês terem experiência, se fôssemos trabalhar com dinheiro, qual foi os erros, qual foi os acertos e a experiência que vocês teve com isso, né? Então queríamos ver se dava certo, montava um grupo e depois a gente pode até montar um grupo pós-escola, nada impede a gente continuar esse nosso grupo aí de investidores júniors, né? Queria uma bolsa paralela pro Paulista. Ei, eu tava pensando o seguinte, tipo, a gente não finaliza agora e quem sabe outro dia a gente continua, porque ainda tem mais um tópico pra falar. Pode ser. Mas eu tenho que separar. Pronto, não, de boa, acho que foi mais suave do que eu imaginei, ó. Tava meio nervoso. E aí, foi bom? Tranquilo, pode parar, né? Que é graça. Maravilhoso.